Quando a gente vai falar sobre a melhor estratégia antibiótica, o que que eu tenho que pensar? Primeiro eu tenho que receber o doente. Então, assim, primeiro eu vou receber esse meu doente e a história começa aí. O problema começa aí, na chegada desse doente para você. Ou ele chega para você pelo PA, você está lá de plantão, né, assim, você tem alguns de vocês que trabalham em plantão de emergência, de pronto atendimento, de pronto-socorro. Então, você está lá numa sala vermelha, por exemplo, se o hospital for grande, tem os setorizados, né? Às vezes, hospitais menores, onde está tudo junto, sala vermelha, recepção do doente. Então, o que acontece? Recebe o doente, você não sabe o que está acontecendo. Ele chega para você. Aí, primeiro que você vai querer saber, você está na emergência, qual o nível de gravidade desse doente. Esse é um ponto importante, você tentar estratificar o quanto é grave ou não esse doente. Esse é o primeiro ponto. Por que eu preciso definir isso? Porque quando eu estou falando de infecção bacteriana aguda, eu estou misturando todo mundo na chegada. Você concorda comigo? Quer dizer, na hora que chega o doente para você, eu vivi isso também. Hoje eu não dou plantão mais, mas quando eu dava plantão em emergência, dava plantão em enfermaria, em UTI, esse era o meu dilema. Quer dizer, o doente chegar para você, eu ainda não sei se ele tem infecção ou não. Essa é a primeira dúvida. Então, eu preciso primeiro superar esse obstáculo, saber se é infeccioso ou não. E às vezes não é muito fácil. Então, existem algumas coisas clínicas que vão te ajudar imediatamente a definir se é infecção bacteriana ou não. E saber se é infecção ou não é um ponto. A partir da infecção, tem que saber se é bacteriana, se é viral, ou se é fúngica. Então, eu tenho todo o trabalho médico nosso. Vocês sabem muito bem disso, vocês estão aí na lida, no dia a dia. Então, o ato da gente lidar com esses doentes, como a gente vai lidar, como a gente vai atuar, é importante ter isso em mente. Então, o que que é a ideia aqui? Nós vamos tentar focar a nossa discussão em infecção bacteriana aguda. Só que para chegar na infecção bacteriana aguda, eu tenho que ultrapassar algumas barreiras. Primeiro tem que saber se é infeccioso. A partir do que eu sei que é infeccioso, tem que definir se isso é bacteriano ou não. Nessa fase, você definir se é infecção bacteriana ou não já é suficiente. Eu não quero saber se é outra coisa ou não. Por que eu tenho que saber isso? Porque eu considero que a infecção bacteriana, com o seu contexto séptico, ela tem uma gravidade. É assim que funciona a nossa cabeça. E assim você tem que pensar. Se eu for uma infecção viral, uma infecção fúngica, o fungo também pode dar sepsis, obviamente, somente do internado para o cândida, está com uma discussão independente, mas tem fungos comunitários que também raramente pode se comportar como sepsis. Mas é mais difícil, né, pessoal? O vírus, mesma coisa, também é mais difícil. Então, o que vai pegar para valer para nós é a infecção bacteriana. Esse é o ponto mais importante. Eu preciso entender a gravidade no contexto bacteriano e na suspeita de sepse desse doente. Quando eu falo em sepse, eu falo em disfunção orgânica. Esse é o ponto mais importante. Então, eu quero saber se há disfunção orgânica com foco de infecção. Então, quando eu recebo um doente na emergência, quais são os pontos importantes? Perceber se tem febre ou não, é um dado importante. Se tem alguma setorização orgânica da doença, se ele tem tosse, pensar em pulmão, se ele tem dispneia, né? Se ele tem cefaleia, se ele está confuso, se ele está com diarreia aguda, se ele tem dor pulmonar, se tem dor lombar, se tem alguma lesão cutânea. Todos esses fenômenos focais, junto com o quadro febril, te ajuda muito a pensar num quadro infeccioso. E aí, a partir disso, pensar em infecção bacteriana. Então, esse é o ponto mais importante. Porque esses obstáculos, pessoal, às vezes é o maior obstáculo para vocês. Mais do que se decidir qual tipo de antibiótico você usar. Será que realmente o meu obstáculo maior é decidir a terapêutica, o tipo de antibiótico? O meu obstáculo maior é transpor o primeiro diagnóstico de infecção ou não, ou se é bacteriano ou não é bacteriano. Vocês concordam com isso? Então, vocês vejam que é uma escada de problemas que eu tenho que resolver. Eu tenho que ir resolvendo, às vezes de maneira muito rápida, às vezes de maneira cadenciada. Vai depender de cada um. Então, um ponto importante é essa chegada desse doente. É um ponto fundamental. Definir se esse quadro é infeccioso. Segundo passo, é bacteriano ou não é bacteriano? Terceiro passo, tem gravidade ou não tem gravidade. Então, esse pensamento seu, esse racional de sequência de ver seu doente é fundamental para definir a estratégia que você vai fazer. Para aí a gente passar para o ponto de qual antibiótico adequado usar para cada situação de suspeita clínica. Muito bem. Então, quando eu recebo um doente com uma doença com sintomas focais, como eu citei alguns deles, com febre, chega para você com quadro agudo. O que é quadro agudo? Quadro de algumas horas, quadro de alguns dias, não quadros de semanas, porque quando o paciente tem semanas doente, de certa maneira, te define um certo tempo para poder investigar. Então, você tem um doente com 2 semanas de febre, 3 semanas de febre, estado geral, você não acha a gravidade, sinais vitais estão instáveis, um outro alterado, mas você não vê disfunção orgânica importante aguda, você vai ter tempo para pensar com calma, investigar com cautela. Então, aí a estratégia pode mudar um pouco. Mas quando o paciente é agudo, que tem horas de evolução ou dias de evolução,
você tem uma estratégia um pouco mais imediata dentro da sua emergência, da sua enfermaria, dentro da sua UTI. Então, você precisa desencadear uma sequência de estratégia diagnóstica para você ter uma terapêutica mais ou menos direcionada, senão vai ficar muito difícil para a gente. Então, não é você pegar o dente com febre e dar antibiótico, já sabemos disso. Então, eu quero medir um pouco da gravidade. Eu quero saber se ele tem disfunção orgânica para eu avançar mais rápido ou não na doença, ou se ele tem um quadro febril, um foco de infecção sem disfunção orgânica. Aí eu posso pensar com mais calma um pouquinho. Então, essa primeira chegada, primeira avaliada, é um ponto importante.